O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Coluna aberta. China inicia medidas de quarentena em Xangai para controlar Covid. Pois é, Xangai, uma cidade de 26 milhões de pessoas, né, vai passar por uma espécie de lockdown em fases. Né? Então, partes da cidade, né, passarão por confinamentos em momentos diferentes. Não vai ser a cidade inteira de uma vez só. Né? A Bolsa de Xangai vai continuar funcionando. Alguns dos nossos ouvintes talvez tenham visto, né, imagens aí nas redes sociais e tudo mais de supermercados, né, todo mundo indo estocar alimentos e tal, porque nesse caso é lockdown mesmo. Né? Não é um lockdown meio fajuto, né? Não, você não vai poder sair. Então, essa acaba sendo uma notícia dessa semana que chamou bastante atenção em relação a Xangai, porém, quem pode comentar isso muito melhor, claro, é o Atila. E, em outra notícia chinesa, o ex-ministro da Justiça, o Fu Senhua, ele foi expulso do Partido Comunista, acusado de ter praticado fraudes políticas. Tá? E ele está atualmente sob investigação por violações de conduta. Já na Península Coreana, meu caro Matias, a Coreia do Sul, né, anunciou, né, que testou o seu primeiro foguete, né, de combustível sólido. O foguete é previsto para ser um lançador de satélites, inclusive. Porém, como os nossos ouvintes sabem, a gente já explicou aqui, né, a diferença entre um foguete e um míssil é o destinatário. O míssil balístico intercontinental e o foguete, né, para lançar satélites, astronautas e tudo mais, eles têm os mesmos princípios de funcionamento. Claro, tamanhos diferentes, devido ao tamanho de cargas diferentes, enfim. Mas o desenvolvimento, inclusive, né, deles, no início da Guerra Fria, era completamente paralelo. E se o nosso ouvinte, né, tendo isso em mente agora, olhar as fotos, né, que foram publicadas pela Agência de Desenvolvimento de Defesa do teste realizado em Taean, né, no sul da Península Coreana, você vai olhar e falar, isso daí é um míssil. Tá? E de fato, né, repito, a diferença entre o míssil e o foguete é o destinatário. Então, na prática, a Coreia do Sul testou um míssil balístico intercontinental. Tá? Isso vindo, né, uma semana depois do teste norte-coreano do novo míssil, que foi capa do último programa, né, justamente aquela imagem Top Gun do Kim Jong-un. E alguns anos depois da Coreia do Norte testar os seus mísseis balísticos. Inclusive, em relação ao teste norte-coreano da semana passada, o governo sul-coreano, tá, afirma que a Coreia do Norte não testou um míssil novo, não testou o Hwasong-17, que seria um míssil balístico com capacidade de atingir a costa leste dos Estados Unidos, como Nova York. Mas sim, foi apenas um teste de um míssil balístico Hwasong-15 modificado, tá? Dizendo que a velocidade e os estágios, né, do novo míssil são muito similares, não permitindo classificar como um projeto, um modelo diferente. Tá? Então, Coreia do Sul testa o seu próprio foguete, que pode servir como míssil, e afirmou que a Coreia do Norte não testou um míssil novo, apenas o mesmo que ela já havia desenvolvido, uma versão modificada. E numa notícia de hoje, infelizmente,
4 pilotos da Força Aérea Sul-Coreana morreram numa colisão no ar entre 2 aviões de treinamento do modelo KT-1, tá? O modelo turbo-hélice, e os 4 pilotos, infelizmente, faleceram. Nosso giro pelo Pacífico, né? Então começa na China, Coreia do Sul, agora a gente vai em direção ao sul, e aí vamos contornar e começar do sul da América do Sul rumo ao norte. Vamos passar primeiro pelas Ilhas Salomão, né? A gente já falou das ilhas no programa passado, a gente já falou das Ilhas Salomão bastante em programas recentes, devido àquela tentativa até ali de um possível golpe de Estado no país. E o ministro de Relações Exteriores das Ilhas Salomão, na última terça-feira, disse que as críticas estrangeiras ao acordo de segurança do país com a China são insultantes, tá? Basicamente dizendo, olha, cuida da sua vida, né? Se a gente quer fazer um acordo com a China, a gente faz, isso é problema nosso, tá? A frase inteira foi: achamos muito insultante falarem como se fôssemos incapazes de gerenciar nossos próprios assuntos soberanos, tá? Aí no último dia 31, também conhecido como ontem, o ministro de Relações Exteriores da Micronésia pediu para que as Ilhas Salomão não assinem um acordo com a China, dizendo que os países insulares do Pacífico, né, temos muitos problemas graves para lidar, como mudanças climáticas, e que não podemos nos tornar novamente o epicentro de um futuro confronto entre grandes potências. E esse não é um medo despropositado, pois já aconteceu antes. Tanto os Estados Federados da Micronésia quanto as Ilhas Salomão foram campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, e assim, achei declarações bastante razoáveis, inclusive. Né? Ele basicamente falou, a gente, né, Segunda Guerra Mundial, teve aqui. Inclusive, vamos lembrar que a maior ilha das Ilhas Salomão é a ilha de Guadalcanal, que foi uma das ilhas em que nós tivemos alguns dos principais combates terrestres entre Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Era meu cenário favorito em Battlefield 1942. Pois é, então assim, o filme Além da Linha Vermelha se passa em Guadalcanal. Filmaço, inclusive. Então, foi uma declaração interessante que ele falou, olha, a gente não está falando de algo impossível, né? E é algo que já aconteceu antes. Então, evitar isso, porque os países insulares deveriam ter outras prioridades. E, finalmente, hoje, tá, o governo das Ilhas Salomão soltou uma nota dizendo que, ao contrário da desinformação promovida por comentários anti-governo, o acordo com a China não permite a instalação de uma base militar. Tá? O nosso governo não é descuidado para permitir tal iniciativa durante o seu mandato. Somos amigos de todos, inimigos de nenhum. O acordo significa apenas que navios chineses serão bem-vindos nos portos das Ilhas Salomão. Tá? Então, dizendo, olha, não quer dizer que a China vai ter uma base permanente, apenas que o navio chinês estiver passando por aqui, vai poder reabastecer, vai poder ressuprir mantimentos, enfim, a tripulação vai poder descer para algum descanso, né? Se for um navio de guerra, tudo bem, acontece, entendeu? É basicamente isso que eles estão dizendo, tá? Então, 3 desenvolvimentos interessantes aí nessa última semana sobre as Ilhas Salomão. Na Austrália, uma agência do governo afirmou que o pedido do jornal Guardian tem que ser satisfeito em relação às comunicações entre o primeiro-ministro Scott Morrison e o teórico da conspiração QAnon, Tim Stewart. Tá? Qual é a arenga? O jornal Guardian, tá, em 2019, solicitou, via o que seria ali a lei de acesso à informação australiana, saber quais foram as comunicações entre o primeiro-ministro e esse teórico da conspiração. Por quê? Porque a conta do Twitter desse cara foi suspensa por engajar em atividade danosa coordenada, tá? E o primeiro-ministro australiano teria usado termos típicos do QAnon
em relação a supostos abusos sexuais rituais de crianças, tá? Então o Guardian falou, olha, qual é a influência desse teórico da conspiração no governo? E aí, durante 2 anos, né, ficou essa batalha jurídica, mais de 2 anos, dizendo que né, as comunicações do primeiro-ministro são privilegiadas, não podem ser publicadas e tudo mais, e agora veio a decisão da corte dizendo que se trata de uma relação que possivelmente afeta a conduta do governante australiano, então é de interesse público que isso seja sabido, tá? Então vamos ver se tem alguma coisa aí, né, nessas mensagens, se, né, o tal do Tim Stewart estava conseguindo promover teorias canon via o primeiro-ministro australiano. Da Austrália, a gente dá a volta, chegamos no Chile, né, começando com 2 notícias. Primeiro, o novo presidente, Gabriel Boric, determinou o fim da militarização das áreas Mapuche, no sul do Chile. Tá? Então, os soldados das Forças Armadas chilenas, né, deixaram as suas funções de policiamento, as suas funções de segurança nas regiões de Araucânia e Biobío, né, que ficam no sul do país. Sempre lembrando que regiões no contexto chileno são as unidades administrativas, né? Seria o equivalente aos nossos estados. Isso. E isso foi determinado pelo Pinheira, né, em outubro, né, esse procedimento de militarização. E olha só que curioso, né, meu caro Matias? E isso com idas e vindas, né, Felipe? Isso desde do século XIX, né? Isso sim. E o Gabriel Boric, né, veja só, ele está emitindo uma ordem para as Forças Armadas. Teve gente que aqui no Brasil, inclusive deputado federal, que jurou que o Boric ia acabar com as Forças Armadas chilenas, que ia ser o fim do Estado tradicional chileno, né? Meu Deus, que coisa. E a outra notícia, depois dessa alfinetada cretina, é que nós temos uma série de casos, né, de investigações, de casos de assédio sexual e violências em escolas de Santiago. E nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos protestos, né, manifestações de estudantes chilenos, e com isso, como resultado, né, nós tivemos agora a determinação do fechamento de algumas dessas escolas para que investigações possam ser conduzidas, tá? Inclusive, um relatório da Unesco disse que o ambiente escolar durante a pandemia de Covid, tá, se tornou um ambiente menos seguro para a violência a partir de questões de gênero, especialmente violência contra meninas, articulada por grupos, né, de estudantes nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. Cruzando a fronteira ao norte, no Peru, na noite da segunda-feira, dia 29, né, o Congresso peruano rejeitou, né, o pedido de vacância do presidente Pedro Castillo. Foram 55 votos a favor, 54 votos contra e 19 abstenções. Tá? Eram necessários 87 votos para afastar, né, o Pedro Castillo. Essa foi a então, segunda... nem com as abstenções ele seria possível, né? Isso. Então, é a segunda vez, né, que o Castillo enfrenta a moção de vacância, né, que é algo similar, né, ao impeachment, embora seja um pouco diferente, acaba sendo é quase um impeachment parlamentarista, né? É muito parecido em algumas coisas com voto de desconfiança, né? Pela suposta incapacidade moral para governar. É uma coisa completamente subjetiva, completamente bizarra. E assim, né, eu não quero ensinar outros povos, muito menos um povo vizinho ao nosso, como eles devem viver, como eles devem fazer as coisas. Mas assim, tá na hora do Peru meio que revisar esse negócio, né? Porque assim, o nosso podcast, ele existe desde 2015. E assim, a gente não consegue falar do Peru sem que seja um contexto de crise política, inclusive facilitada por esse mecanismo que deixa a remoção de um presidente algo
quase prosaico de ser feito, sendo que é um regime presidencialista. Se o Peru quiser que seja uma coisa fácil de retirar o chefe de governo, então transforma logo num regime parlamentarista. E aí toda hora que você tirar o chefe de governo, você realiza novas eleições e pronto. Né? Senão fica nessa coisa. Porque assim, gente, acho que o Pedro Castilho, eu vou colar aqui, mas eu acho que o Pedro Castilho é o 5º presidente peruano desde 2015. Desde quando tem o programa. Ó, Pepeca, Martim Vizcarra, Manuel Merino, aí o Francisco Sagasti, tá certo que o Manuel Merino foi por uma semana, e Pedro Castilho, exatamente, o 5º. Né? Ah, não, e teve o Lanton, o Mala ainda, quando o programa começou ainda era o Mala. Porque a gente destacou justamente a eleição do Pepeca. Exatamente. Então, assim, gente, supera esse negócio, vai, por favor. Tá meio, né, tá meio complicado aqui esse negócio. Então, de qualquer jeito, brincadeiras à parte, né, o Pedro Castilho sobreviveu a essa moção, né, de vacância por incapacidade moral, e mostra também uma coisa que a gente já havia comentado na época das eleições, né, que o Congresso peruano estará muito difícil de ser manobrado, porque, embora o maior partido seja o do Pedro Castilho, né, na soma total, a direita tem mais assentos. E como eu tinha falado anteriormente, né, reitero aqui, da preocupação que a gente tinha, né, justamente quando da eleição do Pedro Castilho, de que houvesse um terceiro turno no Congresso. Né? Pois é, e vamos lembrar, né? Quando fala de incapacidade moral, a líder da oposição é Keiko Fujimori. Então, claro, colabora muito para isso o fato do governo do Pedro Castilho estar sendo muito mal avaliado nas pesquisas. Segundo a nossa querida Silvia Colombo, novamente, apenas 18% das pessoas consideram o governo Pedro Castilho bom, tá? Nesses últimos 7 meses. Então, obviamente, isso também pesa, né? Mas mesmo assim... Mas ao mesmo tempo não deixam ele governar, né? Porque justamente o Congresso tem emperrado, né, várias medidas, enfim. Algo que a gente vivenciou aqui no Brasil também. Isso, então E assim, isso não é uma defesa necessariamente de um ou outro candidato a presidente. Porque, novamente, vamos repetir, o Peru teve 6 presidentes em 6 anos. É muito bizarro isso. Então, é um mecanismo que deixa o país institucionalmente muito frágil. Claro que vamos lembrar, esse mecanismo também foi alterado, né, durante a presidência do Vizcarra, né, que tivemos todas aquelas mudanças na lei peruana, vamos lembrar desse contexto. Então, não era a mesma configuração política com o Mala e o Pepeca, mas deixa o país institucionalmente muito instável, novamente. Então, é uma coisa meio estranha. Do Peru, a gente vai para a Colômbia, com 2 episódios envolvendo a candidata à vice-presidência do país, a Francia Marques, né, que é uma ativista ambiental, ela é afro-colombiana, né, e ela é a candidata a vice-presidente do Gustavo Petro, ou seja, a principal candidatura à esquerda, né, na Colômbia. O primeiro e a gente tinha destacado semana passada justamente que César Gaviria havia rompido, né, com Gustavo Petro depois da nomeação da Francia Marques, né? Para ver, né, como uma mulher negra numa posição de poder incomoda os setores mais conservadores. E aí, um desses episódios foi que a cantora colombiana Marbelly, tá, na sua conta oficial no Twitter, onde ela tem mais de 400 mil seguidores, ela compartilhou um cartaz, né, da campanha do Petro, em que está, né, justamente o Petro e a Francia Marques. Quem trouxe isso foi o Matheus Moreira, do blog Vidas Negras Importam, justamente. E ela compartilhou dizendo Cacas e King Kong, né? Ou seja, Cocô e King Kong. Né? Então ela chamando o Gustavo Petro de Cocô. Até aí, né, tudo bem, assim, faz parte do jogo político partidário. Mas
chamando, né, a candidata a vice-presidente, comparando ela com King Kong numa óbvia comparação ofensiva racista, né? A Marbelli depois deletou a postagem, porém não é o primeiro episódio que ela teria se envolvido com acusações racistas. Tá? Inclusive, repito, o próprio Matheus Moreira contextualiza melhor, já que ela também fez uma comparação, né, com uma personagem chamada Blanquita, né, que era uma personagem de campanhas publicitárias de uma marca de água sanitária, né, que era uma mulher negra, justamente. Né? Então, esse foi o primeiro episódio. O segundo foi que a própria Francia Marques, no seu perfil oficial do Twitter, no último dia 27 de março, tá? Ela tem cerca de 331 mil seguidores, inclusive é seguida pelo nosso querido Jeff Nascimento, também pela Nathalie Unterstel, que já participou aqui do programa, quando a gente falou, né, da Conferência do Clima. Ela compartilhou ameaças de morte que sofreu de um grupo paramilitar chamado Águias Negras, e compartilhou também, né, que solicitou às autoridades, né, que garantam a sua integridade física durante a sua campanha política. Tá? Então, ainda se dirigiu ao presidente Ivan Duque, né, o atual presidente colombiano. Então, 2 episódios envolvendo a candidata a vice-presidente na Colômbia. Aí, alguns setores ligados ao uribismo estão dizendo que seria uma autoameaça, ou seja, que ela está fingindo, que ela está forjando as ameaças. Porque nunca mataram candidatos a cargos públicos na Colômbia, né? Na Colômbia ainda por cima, jamais. Eu citei o próprio César Gaviria, que só se tornou presidente porque era o candidato a vice do Luiz Galán. E agora fala quem era o Luiz Galán. Era o candidato à presidência que foi assassinado em 1989. Exatamente. Talvez num dos mais conhecidos, né, episódios de assassinato político. E a gente tem um Fronteiras Invisíveis sobre a Colômbia, em que a gente explica mais dessa trajetória. Pois é. Mas a acusação que tem sido feita é porque supostamente, né, teve um líder social que teria realizado esse tipo de autoameaça, forjado ameaças, e que depois teria sido comprovado. Então, vejam que a própria acusação, né, a própria acusação não, né, a própria ameaça de morte a ela, e como você mencionou, não seria nem de longe algo inédito na Colômbia, né, gera também uma disputa de narrativas, mostrando como a eleição nos nossos vizinhos vai ser complicada, né, para dizer o mínimo. Indo mais ao norte, vamos para Costa Rica, já que domingo agora teremos o segundo turno das eleições costarriquenhas. Esse domingo vai ser um domingo bastante recheado, né, do ponto de vista eleitoral. Tá? Estão disputando, né, o José Maria Filgueres Olsen, do Partido de Libertação Nacional, um partido de centro-esquerda, ele que foi para o segundo turno com 27% dos votos, contra o Rodrigo Chávez Robles, né, que foi ministro das Finanças, do Partido do Progresso Social Democrático, que já é um partido mais de centro, mais liberal. E, segundo as pesquisas, tá, o Rodrigo Chávez Robles tem aí uma leve vantagem para o segundo turno. Tá? Uma vantagem aí de uns 4 pontos percentuais, tá, para uma eventual vitória do Rodrigo Chávez Robles. Né? Então, domingo saberemos quem venceu. Indo mais ao norte, meu caro Matias, vamos para El Salvador, onde no último final de semana tivemos o dia mais violento da história do país, desde o fim da Guerra Civil em 1992. Tá? Segundo a polícia salvadorenha, no sábado, foram 62 assassinatos. Tá? E somados aos 14 da sexta-feira anterior, né, são 76 no total. E só para efeito de comparação, esse foi o número registrado em todo o mês de fevereiro. Né? Então, em só 2 dias de março,
já atingiu-se, né, o número de homicídios no mês anterior. Segundo as autoridades salvadorenhas, essas mortes foram consequência de brigas, de um conflito entre gangues, né? Lembrando que você já trouxe aqui várias vezes no programa, né, o tamanho, né, e a importância, especialmente da Mara Salvatrucha, né, a MS-13, a maior gangue salvadorenha, que também tem muitas operações nos Estados Unidos. E, segundo as autoridades, 4 líderes da Mara Salvatrucha foram presos em decorrência disso. E o Nayib Bukele solicitou ao parlamento, lembrando que o parlamento salvadorenho é todo governista, né, é controlado pelo governo praticamente, que declarasse estado de emergência. E, junto com isso, um confinamento das prisões. Então, nas prisões salvadorenhas, durante o estado de emergência, não terão contato com o exterior. Tá? Então, visitas, esse tipo de coisa, porque justamente pela ideia de que parte da violência entre as gangues é, pelo menos parcialmente, coordenada a partir de dentro das prisões. Tá? O estado de emergência vai valer por 30 dias, vai permitir o monitoramento de comunicações, né, entre pessoas, vai permitir que pessoas sejam detidas sem mandado de prisão, também vai restringir o direito, né, de assembleia, tá? Então, grandes encontros não vão poder ocorrer dependendo do horário, tá? Foram detidas 600 pessoas posteriormente da declaração do estado de emergência, todas elas supostamente ligadas às gangues. Né? A principal rival da Mara Salvatrucha, né, é a Barrio 18. Né? Então, assim... E assim, é importante registrar que nenhum agente de segurança estava entre essas vítimas, eram todos civis. E esses crimes ocorreram logo após o Nayib Bukele receber alguns gurus, né, das criptomoedas que operam com o Bitcoin, né, que talvez seja a principal plataforma econômica do atual governo salvadorenho. Isso, lembrando que, né, a gente comentou, El Salvador oficializou o Bitcoin, né, talvez esse seja o melhor termo. E claro, isso que você falou, Matias, é importante, essa questão de relações políticas e tudo mais, porque, vamos lembrar, El Salvador tem um problema muito sério de violência de gangues? Sim. Ao mesmo tempo, a gente pode descartar completamente que o governo pode usar um episódio de violência, ou... porque assim, tudo que a gente sabe até agora são as informações fornecidas pelo próprio governo. E o governo Nayib Bukele, nos últimos anos, mostrou mais de uma vez que passa longe de ser um governo extremamente transparente. Né? Então, El Salvador tem um problema de gangues, de violência ligada a tráfico de drogas, a tráfico de pessoas. Tem. Isso, uma pessoa teria que ser muito fora de órbita para negar. Ao mesmo tempo, é completamente irreal, é teoria da conspiração achar que um governo pode usar um episódio desse tipo como justificativa para uma série de outras medidas, né? Então você declarar um período de emergência de 30 dias que permite que todas as comunicações do cidadão sejam monitoradas e que vai restringir, por exemplo, liberdade de associação, liberdade de assembleia. Não, também não é. Estamos falando que o Bukele orquestrou tudo, armou tudo. Não estamos falando isso. A gente só está colocando que nós temos 2 contextos separados e que eles se relacionam. Como é essa relação, não dá para saber. Mas também não seria justo, né, a gente descartar toda e qualquer possibilidade. Né? Então é isso. Nós temos um cenário de violência entre gangues de El Salvador? Sim, gravíssimo. O governo Nayib Bukele já vinha tomando há anos medidas centralizadoras autoritárias? Sim, inclusive, né, basicamente resetando a Suprema Corte do país para legitimar toda e qualquer decisão dele. E com suspeitas de negociação justamente com os líderes dessas gangues, né? Porque houve um momento
de diminuição drástica, né, dos números de homicídios. Pois é. Então, o que a gente eu até citei o mês de fevereiro do ano passado, que foi o com menos mortes desde 1996. Então, é isso, né? A gente está colocando os elementos na mesa. Como esses elementos se relacionam, a gente ainda não sabe, mas pode ser bastante conveniente para o Nayib Bukele, né? Você falou, olha, para combater as gangues eu tenho que receber poderes plenos, né? Então, é só você mudar o inimigo que a gente tem 500 exemplos disso na história. Né? Pode ser gangue, pode ser os comunistas, pode ser a Federação do Comércio com seu exército de droids, numa referência que você não vai pegar. Não mesmo. Tá? Mas nossos ouvintes vão. Então, temos vários exemplos aí históricos na cultura pop. Mais ao norte, infelizmente, também tivemos outro episódio de violência em Las Tinajas, no México, quando 20 pessoas foram mortas no último dia 27, quando pelo menos 10 criminosos do cartel da nova geração de Jalisco, mas que são os mais conhecidos como antigamente eram os Matazetas, né, porque você tem o cartel de Los Zetas, né? É que nem em Porto Alegre, que tem uma das gangues, tem os bala na cara e daí tem os anti-bala. Então, tivemos pelo menos 10 integrantes do cartel. Eles entraram num local que estava onde era realizada uma rinha, uma série de rinhas de galo ilegais, tá? Essas rinhas de galo eram controladas por uma facção rival, tá? E pelo menos 17 homens e 3 mulheres foram mortos e pelo menos outras 5 pessoas ficaram feridas, tá? Então, assim, quando vocês olharem... E só para colocar no mapa, né, Las Tinajas fica no estado de Michoacán, que fica ao sul de Jalisco. Então, é importante colocar essa contextualização, porque eu vi... Assim, não estou julgando as pessoas, né? Porque teve alguns lugares que manchetaram assim, 20 pessoas são mortas em rinha de galo no México. E aí teve gente que fazendo piada no Twitter e tudo mais, né? Dizendo, pô, né, o galo ficou nervoso. Eu vi uma piada desse tipo, né? O galo ficou nervoso, o galo fugiu, alguma coisa assim. Mas, na verdade, você tinha as rinhas de galo ilegais, né? Que envolvem apostas, envolvem uma exploração econômica e uma briga de gangues. Ela era controlada por uma facção, integrantes de outra facção foram lá e atacaram e mataram 20 pessoas. Então é por isso que é importante contextualizar isso. E foi uma operação muito bem elaborada, tá? Porque, por exemplo, câmeras de segurança mostram que o cartel da nova geração usou 2 caminhões para bloquear a avenida, né, para impedir que pessoas pudessem fugir ou que a polícia pudesse chegar, alguma coisa assim, né? Não foi uma operação, né, não foi coisa assim instantânea, e pelo menos 10 veículos foram utilizados, tá, para esse ataque. Então foi um ataque, como eu disse, bastante organizado, numa escala bastante grande. E também em relação ao México, né, no próximo dia 10 de abril, nós teremos a votação do recall, né, no México, né, o referendo de recall, né, basicamente perguntando para os eleitores se o Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, deve continuar no cargo ou então deve ter o seu mandato revogado devido à perda de confiança. Tá? Todas as pesquisas indicam uma vitória de aproximadamente 70% do voto para ele continuar no cargo. E lembrando que no México o mandato é de 6 anos e não tem reeleição, né? Então, assim, seria uma forma de referendar o mandato, né? De ele completar os 6 anos no governo. O referendo foi convocado, né, devido à coleta de mais de 2,5 milhões de assinaturas de 17 estados mexicanos, que representem pelo menos 3% do eleitorado, e
aprovado pelo Tribunal Eleitoral Federal, tá? E a justificativa, né, da convocação seria a disputa pelo orçamento, né, mexicano na Câmara dos Deputados. Cruzamos a fronteira mais ao norte, né, vamos agora aos Estados Unidos com algumas notícias. Uma delas foi que o que acontece? A gente mencionou que o Antony Blinken esteve em Israel e nesse contexto ele afirmou que o Irã não desenvolverá armas nucleares, tá, de qualquer maneira. Tá? Mesmo com acordo ou sem acordo nuclear, o Irã não terá armas nucleares. Tá? Foi uma garantia do secretário de Estado dos Estados Unidos. E por que eu estou mencionando isso de novo? Porque a CNN dos Estados Unidos realizou uma entrevista com o ministro de Relações Exteriores do Irã, né, sobre o acordo nuclear. Então, para quem quiser assistir, fica a sugestão. Mas Felipe, eu odeio a CNN representa o poder dos Estados Unidos. Gente, eu falo isso toda vez que a gente fala numa entrevista. Numa entrevista, o que importa é o entrevistado. Não importa, né? Então, assim, o que importa é que a pessoa, né, no caso do ministro de Relações Exteriores do Irã, numa entrevista para um veículo, né, ocidental, que acaba sendo mais fácil, inclusive, de ser encontrada pelos nossos ouvintes. Então, fica a sugestão de assistir. O presidente Joe Biden, na última segunda-feira, né, ele propôs aí uma nova fatia do imposto de renda para os bilionários. Isso é parte aí da proposta de orçamento do Joe Biden e é muito interessante, né, essa proposta. Por quê? Ele, né, quer colocar aí um imposto de renda de pelo menos 20% e que, segundo o governo dos Estados Unidos, vai fazer com que nos próximos 10 anos sejam levantados mais de 360 bilhões de dólares e vai garantir que os mais ricos não mais paguem menos imposto de renda que professores e bombeiros, né, usando sempre ali categorias profissionais, né, que sempre apelam para o público, né, todo mundo, quase todo mundo, né, pelo menos, né, respeita professores e bombeiros. Agora, por que eu disse... Talvez, né, mais bombeiros do que professores. Isso. Né? Agora, por que eu disse que isso é interessante? Porque a proposta do Biden, né, também envolve uma mudança no imposto de renda de empresas. Né? E o imposto de renda das empresas seria 28%. E como o nosso querido Marco Gomes comentou lá no Twitter, até o governo Obama, o imposto de renda de empresas era 35%. O Trump cortou para 20%. E agora o Biden quer retomar para 28%. Então, sequer é retomar o nível do Obama. Né? E claro, isso dificilmente vai passar no Senado dos Estados Unidos. Ainda tem essa. Né? Então, temos aí uma proposta de imposto de renda dos Estados Unidos que ainda vai gerar muita discussão, mas que tem esse detalhe muito curioso que assim, o Biden tá... O que eu quero dizer com tudo isso? O Biden tá batendo no peito falando, vamos cobrar mais impostos. Mas, no fundo, sequer está sendo retomado o nível do que tinha no governo Obama. Né? É pouco mais do que já tem. Né? Então, essa pose aí de Robin Hood do Joe Biden não é tão justificada assim, não. Ainda nos Estados Unidos, né, ainda teremos aqui várias notícias, né, mas uma delas curiosa é que o deputado estadual de Nebraska, o Bruce Bostenman, ele teve que pedir desculpas por espalhar via suas redes sociais e via comunicação oficial do seu gabinete que, por conta da ideologia de gênero, as escolas estavam sendo obrigadas a colocar caixas de areia nos banheiros para os alunos que se identificassem como furries. Peludos. Como gatos, né? Animais. Tipo, furries é a subcultura nos Estados Unidos do pessoal que gosta de se vestir de personagem de desenho animado, tipo, mas que normalmente são gatos, normalmente são felinos, né? Então, assim, ele basicamente acreditou
sei lá, no The Onion, no sensacionalista dos Estados Unidos, entendeu? E saiu falando, olha só que absurdo, as escolas agora tem caixa de areia, porque se o aluno se identificar como um gato, ele tem que ser tratado como gato. Meu Deus, né? Então assim, teve gente que elegeu. Aí, anteontem, dia 30 de março, o ex-presidente Donald Trump, ele estava participando de um canal, né, um canal conservador nos Estados Unidos, um canal no YouTube, e ele falou que se o Putin tiver informações sobre negócios suspeitos do Hunter Biden, ele deveria publicar. E eu acho que nós precisamos saber. Então, assim, vamos lembrar, né, que o Donald Trump passou 4 anos falando da Russian collusion, né, pediu para o governo russo divulgar o que soubesse sobre a Hillary Clinton, depois teve aquela ligação com o Zelensky, né, em que ele pressionando para saber negócios escusos do Hunter Biden, especialmente por aquela empresa de gás natural que ele trabalhou, a Burisma. E aí o que acontece? A Rússia, no final da semana passada, soltou que o Hunter Biden teria participações, teria investimentos em laboratórios biológicos na Ucrânia. Tá? O que a Rússia estava dizendo basicamente era o seguinte: o filho do presidente dos Estados Unidos teria investimentos em laboratórios biológicos na Ucrânia que desenvolveriam armas biológicas. Né? E o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra seria para o Joe Biden tentar evitar, então, né, que saibam dos podres do filho dele. A gente já falou do Hunter Biden anteriormente, quando teve o laptop dele, né, que ele mandou lá para o concerto e vazou. E também quando da ligação entre o Trump e o Zelensky, que fez parte ali do contexto do impeachment do Trump. Vamos lembrar isso, né, que a conversa entre ele e o Zelensky fez parte do contexto do impeachment do Donald Trump. Né? Então, e aí agora o Trump, né, vai lá e fala, olha, o que o Putin souber aí sobre a família do Biden, eles têm que revelar mesmo, têm que publicar. Né? E aí a Casa Branca, né, via a sua porta-voz Kate Bedingfield, afirmou que esse comportamento era inaceitável e disse assim, que tipo de estadunidense, ainda mais um ex-presidente, acha que essa é uma boa hora para desenvolver um esquema com Vladimir Putin e se gabar de suas conexões com Vladimir Putin? Tem apenas um, que se chama Donald Trump. Então, veja, toda essa questão do Hunter Biden e de podres não sai da cabeça do Trump. E, claro, as acusações russas, né, de que o Hunter Biden teria ligação com programas de armas biológicas na Ucrânia faz parte daquela briga de narrativas que a gente explicou 3, 4 programas atrás. Quando a gente falou dos laboratórios, né, da Ucrânia, quando a gente falou, inclusive, né, de que tem gente que acha que a Covid foi desenvolvida na Ucrânia atualmente, né? Tem gente que já está comprando essa teoria da conspiração. Então, agora tudo se encaixa com Donald Trump pedindo todas as informações. A gente está dizendo que o Hunter Biden é um santo antes que alguém venha com alguma babaquice desse tipo? Não, longe disso. Né? Mas só que o timing, né, para tudo isso é muito curioso. E ainda falando de Donald Trump, mas agora saindo da parte mais divertida, entrando numa parte de investigação oficial, é que as investigações sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro concluíram que o diário de ligações do Donald Trump do dia 6 de janeiro não foi entregue na íntegra. Tá? Uma ligação, tá? Entre ele e o senador republicano Mike Lee não foi colocada no log, né? Não foi colocada ali no histórico de chamadas. Então, alguém deletou parte do registro de chamadas do presidente dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, durante a invasão do Capitólio. E isso não é pouca coisa, tá? Alguém deletou, tá, uma chamada do registro oficial.
Vamos ver como é que isso vai repercutir lá, né, se isso vai influenciar nas investigações e tudo mais. O Joe Biden assinou, né, a lei que transforma linchamento num crime federal. Está apenas aí uns 80 anos atrasados, né, o governo dos Estados Unidos, mas tudo bem, né, antes tarde do que mais tarde ainda. E claro, né, a gente já falou sobre essa lei, ela tem um efeito muito mais simbólico, né, é uma lei importantíssima, porque os linchamentos, né, foram crimes raciais que muitas vezes ficaram impunes, né, devido à falta de colaboração, à falta de interesse de autoridades estaduais, especialmente nos estados do Sul, né, em investigarem crimes contra a população negra. Além de ser uma espetacularização da violência, né, porque acabavam virando, em muitos casos, até uma opção de entretenimento bem macabra, né, mas era algo corriqueiro no Deep South. Exatamente. Calcula-se que cerca de 4.700 pessoas foram linchadas entre 1882 e 1968. Tá? Então tivemos a assinatura dessa lei, que, repito, tem uma importância simbólica muito grande, mas, né, deveria ter sido feita muito antes. A Hillary Clinton terá que pagar uma multa, tá, para a Agência Reguladora Federal de Eleições nos Estados Unidos, por conta de não ter revelado o dinheiro que a campanha gastou para a pesquisa do dossiê Trump-Rússia. Tá? A campanha da Clinton vai ter que pagar $8 mil e o Comitê Nacional Democrata vai ter que pagar $105 mil de multa. A multa é por terem declarado errado os gastos, porque o que acontece? O Comitê Nacional Democrata contratou o ex-agente de inteligência britânico Christopher Steele para elaborar o dossiê. E eles declararam que esse gasto era um legal services, quando eles teriam que declarar como opposition research. Tá? Então veja, não é que a multa é porque, sei lá, alguma espetacularização, não, é por uma questão fiscal, uma questão bem chata mesmo, bem sem graça. Tá? Ainda nos Estados Unidos, foi revelado que o Facebook pagou uma empresa chamada Targeted Victory, que por sua vez é ligada a políticos do Partido Republicano, para criar uma campanha, tá, para classificar o TikTok como uma ameaça às crianças dos Estados Unidos. Então, assim, essa notícia é um suco de Estados Unidos, porque é uma briga entre empresas, né, o Facebook versus TikTok, que ganha um caráter de política partidária. Então o Facebook pagando uma empresa ligada a políticos republicanos para falar mal do seu concorrente, e ainda tem a questão internacional, porque o TikTok é uma empresa chinesa, né, e o Facebook é uma empresa dos Estados Unidos. Então, assim, uma história sensacional, foi publicada pelo Washington Post, tá, que por sua vez é do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Então ele também deve ter algum interesse, né, nisso tudo. Então, para quem quiser ler na íntegra, né, em inglês, a matéria é do Facebook Paid GOP Firm, né, GOP, é o Grand Old Party, né, que é o apelido do Partido Republicano. Facebook Paid GOP Firm to malign TikTok. E por falar em Jeff Bezos, Felipe, ele vai ter um adversário de peso agora, né? Pois é, tivemos uma notícia de hoje, né? Os funcionários do depósito da Amazon em Nova York, de um dos depósitos da Amazon em Nova York, votaram, né, numa assembleia de trabalhadores, e com 55%, né, dos votos vão formar o primeiro sindicato de funcionários da Amazon. Tá? A Amazon, que nos últimos anos, né, sempre tentou combater políticas sindicalizantes dos seus funcionários. E vamos lembrar que isso, no contexto dos Estados Unidos, é muito importante, muito interessante, porque os sindicatos nos Estados Unidos, depois que eles são formados, eles têm, por lei, um peso e uma representatividade bastante consideráveis. A gente pode ver isso, por exemplo,
na produção cultural, né? Então a força dos sindicatos de roteiristas, por exemplo, é gigantesca. Isso, claro, né, é um outro contexto, mas a gente vê isso também nos esportes, né, quando as associações de atletas profissionais, das ligas profissionais, também têm um peso bastante grande, mas não só isso, né, outros sindicatos, mesmo sindicatos de trabalhadores braçais também tem uma força muito grande, o sindicato dos policiais tem uma força muito grande em alguns estados, nos Estados Unidos. Então, agora teremos o primeiro sindicato de funcionários da Amazon, tá? Que é a segunda maior empregadora nos Estados Unidos, tá? A segunda empresa com mais funcionários nos Estados Unidos. Está atrás só do Walmart? Eu não sei de quem ela está atrás. Nós vamos... Eu acho que é o Walmart. Walmart. É. Você estava certo. E para a gente fechar, uma notícia de ontem, fechar Estados Unidos no caso, o Joe Biden anunciou que o governo vai liberar 1 milhão de barris de petróleo por dia da reserva estratégica do país, como uma maneira de combater a subida de preços de combustíveis e a inflação, que também foram afetadas pela questão da guerra da Ucrânia, né, e como ela afetou o preço internacional do combustível. Bem, agora a gente cruza a fronteira ao norte, já que o Papa pediu perdão pela violência contra os indígenas no Canadá, né? No caso, o encontro se deu no Vaticano. O Papa ele recebeu uma delegação, né, de várias das First Nations, né, do Canadá, que são como são tratadas, né, os povos indígenas canadenses, depois, né, de vários dos episódios que a gente repercutiu aqui no programa, de escolas, né, que eram administradas pela Igreja Católica no Canadá, terem encontrado valas comuns, né, especialmente com restos mortais de crianças indígenas pelo país, né? Então, por exemplo, na Colômbia Britânica tivemos 215, os restos mortais de 215 crianças, né, localizadas. E o Papa, pelo comportamento deplorável desses membros da Igreja Católica, peço perdão a Deus e gostaria de dizer a vocês do fundo do coração que estou muito triste e me junto aos meus irmãos bispos canadenses para pedir desculpas. Tá? E também foi feito um convite, né, para que o Papa Francisco vá ao Canadá e se pronuncie sobre esse assunto em terras canadenses, né? E é previsto para que ele vá ao Canadá no dia 26 de julho, que é o dia de Santa Ana. Tá? Então é um assunto que a gente repercutiu bastante aqui. E repito, para você, nosso ouvinte que mora no Canadá ou pensa em morar no Canadá, quer acompanhar mais notícias canadenses, tem os nossos amigos lá do Canadá Agora, no Twitter, e agora eles também têm podcast. E os católicos canadenses representam cerca de 39% da população, o que dá quase 13 milhões. E para a gente fechar esse bloco, né, numa notícia mais curiosa, a gente comentou, né, um tempo atrás, né, de um grande roubo, né, de maple syrup, né, de xarope de bordo, no Canadá, que tem até as reservas estratégicas, né, do xarope de bordo no país. E o que aconteceu? O Richard Valliere e outras 15 pessoas que roubaram 5.000 toneladas de xarope de bordo, foram condenados em 2016 pelo roubo, também terão que ressarcir, tá, 9 milhões de dólares canadenses em multas, tá, para as autoridades canadenses e também para o alvo, né, do roubo, tá, o que dá mais ou menos aí 34 milhões de reais.